Todos os dias derrubam-se as cercas do mundo. Todos os dias derrubam-se as cercas do medo. Todos os dias derrubam-se as cercas do amor. Todos os dias vemos nossa liberdade e sentimos medo de libertar-nos. Que lindo! Não podia ser de mais ninguém que não fosse da nossa querida Rejane Martins Pires. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no seu programa com Ruptura. Ruptura é um livro, uma coletânea de poesias que eu venho fazendo há uns 10 anos. E o lançamento vai ser no dia 17 de novembro, agora, no Centro Cultural. E Ruptura é romper com os limites, com os moralismos, com os preconceitos, porque a nossa vida é marcada por rupturas. Quando nascemos, há uma ruptura. Quando seguimos nossa vida, temos filhos, casamos, há rupturas. E a ruptura mais forte é a morte. Então, no livro tem vários momentos. Tem o nascimento da minha filha, que eu comparo com o amanhecer, seria a ruptura do amanhecer. E uma poesia dedicada a meu pai, que seria o entardecer, que seria essa ruptura mais forte, que é a morte. Quando ela fala e quando escreve, ela toca naquele pontinho fraco que nós temos lá no fundo do coração, Rejane. Porque você esmiuça nossos sentimentos e a condição do ser humano durante a vida. Márcio, como é conviver com esse ser humano? Olha, a convivência com a Rejane é fantástica. Nós estamos casados há 1 ano praticamente e já há 3 anos eu conheci o trabalho dela através da Gazeta do Paraná. Ela tem um toque especial, a maneira dela escrever, né? Não tem cascavel. É peculiar, é dela. Singular. Isso. E ela é já bastante conhecida nos meios artísticos, culturais, não só de Cascavel, porque o jornal, a Gazeta do Paraná, é um dos 6 ou 7 jornais mais importantes do estado. É abrangente. Né? Uma força muito grande na região oeste, principalmente, mas também na capital e fora do estado. Então o trabalho dela, como jornalista, já é reconhecido até no exterior. Já foi elogiada até em Miami, onde também a Gazeta circula, na colônia brasileira. E com muito mérito. Essa faceta poética é um presente que nós em Cascavel recebemos. Cascavel já tem se destacado uma força muito grande na arte e na cultura, na parte da música, na parte das artes plásticas, o teatro é bastante reconhecido, a dança, e agora, com esse lançamento deste livro, eu acredito que a literatura em Cascavel, ainda bastante incipiente, ganha uma força muito grande. Muito grande. Então, eu também que escrevo, gosto de poesia. Você escreve mesmo, né, Márcia? E aí há uma junção muito boa, né? Exato. Vocês fazem um trabalho até interativo. Nós temos feito recitais, principalmente no Sesc, de poesia. O pessoal tem gostado. Muito. É interessante que muita gente gosta de poesia. Muito. Né? E o poeta não é uma pessoa deslumbrada. Isso, que mostra essas coisas bonitas da vida. Fora da realidade, né? Então a Rejane, como jornalista, tem o trabalho dela já reconhecido. Também ela atua como professora de letras da UniOeste, já há bastante tempo, né? E atualmente só como jornalista, e ela presenteia. Isso, a todos nós, nos brinda mesmo com suas palavras. Porque na Gazeta, você lê a página bis, o texto ele vem sempre poeticamente e sempre com uma pontinha assim mostrando aquele lado social. Sempre, Rejane. E eu te admiro muito porque você tem uma postura muito específica perante a vida. Você sabe exatamente conviver com a poesia e com a realidade. E coloca isso. Eu sempre digo que a poesia é um instrumento para a libertação, né? E o homem que consegue, o ser humano que consegue se libertar, ele vive intensamente. Então, na Ruptura tem várias fases. Tem uma fase mais adolescente, tem uma fase de crítica social mesmo, frente ao que estamos vendo aí e fingimos não ver. Mascaramos às vezes, né? E esse lado da poesia, a poesia acho que está na minha vida, nasceu comigo. Você não, gente, ela é toda meiguinha, ela é
pura poesia. Quem lê a página da Gazeta Bis acha que é uma jornalista assim toda, sabe? Você passa outra imagem através da tua leitura, da tua escrita, porque você tem uma postura muito definida. E ao te conhecer, ela é meiguinha, né, Márcia? Ela é meiguinha, ela fala poeticamente, ela sente, a poesia transpira na pele dela. Esse fato aí do meu ser é curioso, porque eu trabalho na Gazeta há 6 anos, e a página de cultura e a Gazeta Bis existem há 4 anos. E eu dificilmente comparecia aos eventos. Não ia. Exatamente. Eu escrevi, não ia. E as pessoas ficavam curiosas. Cobrando. A mais eles imaginavam que era uma pessoa de idade. Até o Márcio imaginou. Exatamente, porque a colocação que ela faz das palavras. Eu uso textos rápidos, né? Frases curtas. E procuro, tipo, eu pego uma obra de arte e procuro ver naquela obra de arte o momento de criação. Isso. Quando o artista estava criando, porque o poeta também é um criador. E através da poesia a gente passa várias mensagens. Muitas. Da realidade da vida. Tem inclusive uma poesia tua que você fala assim, que você entra na igreja, ajoelha. Como é? Eu não sou muito religiosa. Eu acho que a religião aprisiona um pouco as pessoas, mas eu acredito que ela é necessária. E essa poesia da missa eu fiz quando eu tinha 20 anos. Eu morava em frente a uma igreja e não concordava com certas coisas, que as pessoas vão à missa e muitas vezes não prestam atenção. Então eu fiz, e ela até veio um concurso com ela em 91 na UniOeste Marechal Rondon. E a poesia fala assim, né? Sentam, levantam, falam, repetem. Repetem, sentam, levantam. E eu, aqui em silêncio, oro. Ai, olha minha filha, porque é muito especial. Eu acho que Você tirou o mecanismo da coisa e o teu sentimento fluindo, e como muitas pessoas estão nessa postura de vida, não só dentro da igreja, perante a própria vida, né? Isso. Estão vivendo mecanicamente. As pessoas têm medo de viver, têm medo de romper certas coisas e carregam durante toda a vida uma série de preconceitos impostos pela sociedade, entre aspas. E eu acredito que a vida não é isso. A gente tem que encarar a vida de uma outra forma, outra dimensão. Analisar o ser humano enquanto ser humano, desde a pessoa mais simples, o que hoje é difícil de se encontrar, né? A valorização interior de cada um. E eu acredito muito nessa valorização pessoal. Não sou nem um pouco materialista, ao contrário. Não, ela não é desprendida dessas coisas. Um fato interessante é que o livro propõe uma ruptura aos padrões. Nós nascemos, vivemos, morremos e praticamente está tudo pronto, né? Para que cada um de nós venha a essa existência e siga isso, aquilo o caminho que já está mais ou menos programado. Que nos dirigem, que nos direcionam. E essa proposta não é uma proposta de violência, muito pelo contrário. É uma ideia de uma viagem interior. Que cada pessoa, são mais de 50 poemas, vai ter condições de refletir muito sobre a vida. Né? E essa viagem que a Regiane faz, nos seus versos, ela propõe que cada um de nós faça também a sua própria viagem e descubra. E uma autoanálise, né? Muita coisa. Ele provoca uma autoanálise. Exato. Quando você lê, você diz assim, olha, e às vezes com palavras simples. É a síntese, né? Muitas pessoas se reconhecem na poesia. Isso. Você tem uma página em branco aqui também? Eu tenho uma página em branco que aqui fica à vontade, né? Se o leitor quiser fazer a sua ruptura, ele pode fazer, ou eu mesmo faço a ruptura. Pode fazer. Essa ruptura seria rasgar. Aqui eu estaria rasgando todos os preconceitos, todas as nossas marcas e moralidades e romper com o interior, nosso interior primeiro, para depois podermos rompermos com o que está aí, né, proposto. E como o Márcio estava colocando, o mais difícil é romper com o interior da gente, né, Márcio? Exato, é difícil. As pessoas, é igual eu como médico, posso comentar alguma coisa a respeito da ansiedade, né? A gente vê muita gente entrando naquele ciclo da ansiedade e não sabe como sair. Tem vontade de sair, mas... E às vezes falta alguém que dê um empurrãozinho. Que dê um empurrãozinho. E é mais ou menos assim que funciona a vida da gente, né? As pessoas, elas muitas vezes precisam de uma motivação
diferente e não sabem como encontrar. Aí a gente vê nascer essa quantidade de religiões, novas religiões que estão surgindo. E as pessoas buscando alguma coisa. A quantidade de... a televisão, a gente só vê essas coisas, não? Essas publicidades de esotéricos. Quer dizer, será que é por aí o caminho? Não é mais fácil as pessoas... Porque as pessoas praticamente não têm tempo para se verem no espelho. De manhã cedo escovam os dentes correndo, isso. Então, mas não é uma fuga, isso? É porque é mais fácil fugir dos problemas, né? Então, a gente vê que as pessoas circulando ao redor dos problemas e sem condições, ou até sem estímulo para resolver os problemas da sua própria vida. Então, é importante o trabalho da Regiane nesse sentido, apesar de ser um trabalho inaugural, é o primeiro livro dela. Mas ela sempre teve a poesia como companhia, né? Quando ela escreve, ela sempre coloca, quando ela fala. E Márcio, o que eu acho interessante na poesia dela, ela questiona a postura do ser humano perante a vida como gente. O ser gente. Você ser gente, meu Deus, é mais simples do que você ser alguém, do que você ser gente. Simplesmente, puramente gente. Viver é simples. Isso. As pessoas se complementam. Exatamente. E o Ruptura eu dedico ao meu pai, que foi uma pessoa que sempre me incentivou. Era até engraçada a história que meu pai é agricultor, mas sempre estava lendo, sempre incentivou a leitura. E quando eu fiz meu primeiro poema, com 8 ou 9 anos, ele ficou entusiasmado e ficou assim super feliz. Só que uma professora de matemática, eu estava lendo em sala de aula, mostrando para os colegas e tal. Aí essa professora de matemática não gostou e rasgou o poema. Ai, não acredito. Então, aí já foi uma ruptura. E esse nome Ruptura não é novo. Eu já tinha escolhido esse nome, eu tinha uns 20 anos. Eu escolhi o nome Ruptura. Já te acompanha. Eu já senti uma necessidade de romper. E com os padrões sociais, com os estigmas. Com a forma como a sociedade encara o ser humano e enquadra o ser humano. Rotula muito, né? Rotula. Até eu falo que ruptura é o que vemos e não podemos falar. Ruptura é o que ouvimos e não queremos ouvir. Ruptura é o que vivemos e não queremos viver. Ruptura é o que somos. Padrões. Apenas isso. A questão da liberdade é bastante comentada no livro também. Aliás, o trabalho todo da Regiane, na própria página de cultura da Gazeta do Paraná, ela sempre ela comenta alguma coisa sobre a liberdade. E é a proposta fundamental do livro. Nossa. Sem nada de violência, porque às vezes a pessoa pensa ruptura, não tem nada a ver com violência. Muito pelo contrário. Eu comentei com ela a primeira vez que eu vi o livro, que eu sou uma das pessoas que faz a apresentação do livro. Na verdade, a proposta é de comunhão. Porque vem o próximo livro, então o Márcio já fará sobre comunhão. Também, nós temos a ideia de publicar outros livros. E dentro desse projeto de edições de livros, o próximo seria comunhão. Nós temos material também para publicarmos um livro desse trabalho que a gente está fazendo de recital, né? São poesias mais de amor. Não, eu gosto muito do teu estilo também, Márcio, porque o Márcio também é um poeta. Nós estamos diante de um casal poeta. E é lindo isso. Mas eu gosto também da tua linha de expressão. A poesia é interessante. A poesia é uma maneira de ver a vida. Eu tenho um ritmo de trabalho que é de 12, 14 horas por dia, né? Como militar, como médico. Mas a poesia está em tudo. Está em todos. É uma maneira de encarar a vida. Com simplicidade, com realismo. E dentro desse modo de encarar a vida existe o amor também. Existe o amor, que é primordial, né? Eu acho fundamental, exatamente. E me diz uma coisa, você fez uma poesia, você homenageia teu pai, faz uma homenagem para tua filha, faz uma homenagem para o Márcio. Faço uma homenagem. Você quer ler? Você não quer ler? A do Márcio? Posso ler? Só antes eu vou comentar aqui a capa. Foi um trabalho do artista plástico que a gente conhece bastante, o Nelson José. Linda ficou a capa. Por que você escolheu, Regiane, essa capa? Essa capa eu fui tomar um café da manhã na casa dele com o Márcio, umas 3 da manhã. Aí eu vi o quadro, ele já tinha feito essa tela, já tinha trabalhado. Ele ia participar de um salão em Curitiba.
Aí eu vi o quadro e falei, aqui está a capa do livro, né? Pela forma como está colocado. É a ruptura, aqui são as caras, né? Os seres humanos, no caso, se indagando a respeito da vida. Os peixes que simbolizam a vida. E essas pessoas também estão se perguntando se é necessário romper, se não é. Ele coloca dessa forma. Então, ficou interessante. Ficou muito legal. E na contracapa tem um poema, que é Quarta-feira, que é um poema bastante profundo também. Posso ler o Quarta-feira? Quarta-feira. Homem nas ruas, mulheres nas ruas. Procuro um sentido, não há. Procuro o passado, não há. Procuro o futuro e também não há. Quarta-feira. Apenas quarta-feira. Meu rosto não é o mesmo. Já não me reconheço, nem as minhas verdades. Quarta-feira de medos, ausências, procuras. Quarta-feira de vazio. Essa eu fiz quando ele estava distante. Olha, Márcia, quanto amor, né? Um casal poeta amanhece fazendo poesia, isso, né? Eu ia perguntar. A gente sempre observa a lua à noite. E não com aquele romantismo, sentimentalismo, mas como um caminho a ser seguido. Às vezes as pessoas esquecem de olhar as coisas simples. Isso. As estrelas, a lua. Porque as crianças tem uma mensagem muito forte. A vida é simples, a gente aqui complica e Ser coloca... Através de valores materiais, valores banais às vezes, e a vida está condicionando, eu acho, para a introspecção do ser humano, devido a todos os valores falsos, né? Eu acho que vai ter que haver um retorno, porque hoje o mundo está tão tecnológico, nós estamos aí perto da virada do milênio, as pessoas vão ter que voltar e resgatar um pouco dos valores. Eu acho que está até acontecendo isso. Eu acho que essa procura, como o Márcio estava colocando, é a necessidade do ser humano, do contato com outro ser humano. E isso eu acho que vai ser possível através das artes, seja poesia, artes plásticas, música. É o que aproxima, a arte né? em geral aproxima as pessoas. Porque é a linguagem universal. E despertar nas pessoas essa sensibilidade. E como o Márcio falou, ruptura não é uma coisa forte. O que eu proponho com a ruptura é que a humanidade viva em paz. E eu acho possível, sem ter que precisar fazer guerra, sem ter que precisar pisar em cima dos outros. A pessoa não precisa ter muito dinheiro para ser feliz. Não. É um absurdo o que está acontecendo. Não há necessidade. O consumo, do possuir, né? Não, o caminho não é por aí, com certeza. Não é mesmo. E houve uma mudança repentina, uns 20 anos para cá. Aumentou, né, a oferta de consumo. A gente percebe as crianças de hoje, a diferença. Exatamente. E por isso que eu acho que vai ter que haver uma retomada. E qual a importância, Regiane, do estímulo no artista, no poeta? Qual foi a importância? Como você viu isso? É fundamental, né? Principalmente na família. Tem que haver incentivo na leitura para as crianças desde cedo. Na artes tem que procurar ver em qual se enquadra, né? Seja poesia, música. Mas sempre introduzir para a pessoa crescer num caminho e vendo a vida com mais simplicidade e tendo também sensibilidade para viver. E verdade, né? Mais simplicidade. Porque às vezes o homem se endurece tanto, se embrutece tanto, sem necessidade. E isso vem da formação, né? É cultural, eu acho que a própria sociedade está impondo isso à criança de hoje. Sim. Eu acho que o desenvolvimento não é a criança com 5 anos dominar um computador, e sim a questão espiritual dela. Com certeza. Com a questão de solidariedade, que hoje é muito esquecida, humildade. Humildade, eu acho, primordial. Humildade. Porque a arrogância é que vai atropelando, né? Mas as pessoas se contradizem, né? Chega a um ponto de se contradizem. Mas então vamos ao poema do Márcio. Isso. Meu homem, quero conhecer seus dias de sol, seus dias de chuva, suas noites e madrugadas. Meu homem, quero conhecer toda a sua magia e, se possível, o seu encantamento. Meu homem, quero sentir suas ondas e navegar em você. Quero viver, aprender. Meu homem, quero atiçar seus desejos e torná-lo meu homem, apenas meu.
Quero ser sua noite, sua madrugada. Quero ser seus dias de sol e de chuva. Quero, enfim, ser sua mulher. Essa relação que eu faço com o mar, navegar em você, é porque o nome dele traz o mar. É o mar do Márcio. O Márcio. E a apresentação foi da Beatriz? A apresentação teve do Márcio, né? Do Márcio, isso. E teve um texto também da Beatriz Dalmolin, que é diretora da Divisão de Cultura da Unioeste. O Nelson... O detalhe também é salientar que o lançamento do livro, no dia 17, é uma terça-feira, né? Isso, terça-feira, convidamos a todos. Maia, isso. Vai ser, na verdade, um grande encontro de artistas de Cascavel. Pessoas ligadas... Exatamente. Plásticas, né? A própria música, teatro, nós teremos alguns amigos ligados ao fazendo teatro, uma performance. para uma apresentação. Foi uma junção, você uniu tudo. Você quis que o evento fosse completo. Exato. Com todas as linguagens da arte. Isso. E Rejane, e aqui você tem a fotografia do César Pilate, a fotografia a revisão da capa. Tá. Da capa. Porque a fotografia de divulgação quem fez foi a Salete. A Salete Bramante. É importante salientar o apoio da Prefeitura. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura. Que trabalha intensamente, né? Tem um trabalho fantástico a nível de cultura. E cada vez mais a comunidade está sendo entrosada nisso. Isso. Cada vez mais estão fazendo projetos. Teve um festival de teatro, que teve a participação de 9 grupos de Cascavel, trabalho de alto nível, festival de música, concursos o ano inteiro. Agora veio o festival de dança no mês de novembro. Então, a Secretaria, ela não para. Quem não participa da Secretaria, da vida diária da Secretaria, não sabe como é intensa. É um programa atrás do outro, aquelas pessoas, a Santina, a Guta, a Gessi, a Mônica, a Susan, eles não têm parada, né? A Santina, eu até quero agradecer, ela ter uma participação especial no livro, que ela e o Márcio foram os que me empurraram. Não, você tem que publicar. Porque eu tava meio assim... Você não imagina o carinho que ela falou das tuas poesias. A Santina disse, Beto, você leu? Eu falei, eu li, nossa, você viu que coisa, não tenho o que falar. Quem não puder participar do lançamento, para perder essa festa, uma festa fantástica, né? O livro vai estar à venda em todas as livrarias de Cascavel. E, se não em todas, pelo menos também nas principais bancas de revista. Sim. As bancas de revista são talvez os locais de maior difusão de cultura que existem, né? E vão se encontrar aqui também nesses nas principais bancas. E mais adiante a gente vai levar o livro para outras cidades também, principalmente na área de abrangência da Unioeste. E para finalizar, eu só queria dizer que a proposta do livro é realmente fazer que as pessoas façam essa reflexão interior e analisem se elas estão aptas a romper agora, ou já romperam, ou querem romper. E sempre em busca da liberdade para viver. Acho que essa é importante. Mesmo que essa ruptura seja algo simples, um relacionamento de igualdade com os filhos, não deixa de ser uma ruptura, vai ser algo fantástico. Porque a vida é uma só. Eu sempre digo isso. E se a gente não viver a nossa vida, ninguém vai viver por nós. Por isso a gente tem que fazer sempre novas todas as coisas e torná-lo dia a dia uma coisa fantástica. Não precisa ser triste. Obrigada, Rejane. Obrigada, Márcia. Você. E para todos que estão nos ouvindo, eu acho que não preciso dizer nada, a Rejane já disse tudo. E eu acho que um pouquinho, eu tenho certeza, um pouquinho de nós estamos rompendo hoje. E convidamos a todos que dia 17 de novembro, no Centro Cultural, às 8h30, 21 horas, compareçam lá e se certifiquem que realmente a Rejane merece todo o carinho e todo o nosso apoio. Obrigada a todos. Two people living on